Queria te convidar a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Em 1 Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos meditar em apenas um versículo. Nós vamos olhar para algumas palavrinhas que Pedro usa, algumas virtudes que Pedro utiliza, que Pedro diz que a igreja deve ter, que nós devemos desenvolver. Nós vamos reorganizar isso daqui de uma forma que fique fácil da gente memorizar também e aplicável ao nosso dia, ao nosso cotidiano, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 8, eu vou projetar aqui na Nova Almeida Atualizada, e diz assim o texto. Queria pedir para você ler comigo, mesmo assentado como você está, você pode ler comigo? Diz assim, ó. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Queria orar mais uma vez, antes de nós entrarmos aqui no texto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua Palavra em nossas mãos, de podermos meditar nela, de podermos refletir e ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, Pai. Quero pedir que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nos dar entendimento sobre o texto, que possamos aplicar isso aos nossos corações, à nossa vida, que possamos estar abertos àquilo que o Senhor quer nos dizer e às áreas que o Senhor quer edificar em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor faça isso através e apesar de mim. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém. Nós temos falado um pouco sobre comunhão e como que a comunhão fortalece. E hoje nós vamos olhar para esse texto, esse verso pequeno. E nós vamos organizar essas virtudes que Pedro trabalha como virtudes que nós devemos desenvolver, que fortalecem nossa comunidade. E nós precisamos disso. Por quê? Nós temos vivido um tempo de muita discordância e de muita divergência, principalmente nas nossas opiniões, sobre muitos assuntos. Nós, como pessoas, especialmente como brasileiros, né? O Brasil ele tem vivido um período de muita discordância, de muita divergência de pensamento em muitos assuntos, tá? Não é apenas um assunto específico. Existe muita discordância acerca de futebol, acerca de princípios familiares, né? De como que filhos devem ser criados, como que maridos devem tratar esposa, esposa marido, sobre os papéis dentro de casa. Nós discordamos sobre finanças, sobre como que devemos usar o dinheiro, sobre como devemos investir o nosso dinheiro, sobre como que nós devemos adquirir bens. Né? Nós discordamos de tudo, já percebeu? Tem gente que fala assim, não, você tem que parcelar. Não, você tem que comprar à vista. Não, você tem que fazer um financiamento. Não, você precisa fazer um consórcio. A gente discorda de tudo. Existem opiniões muito fortes em tudo. Né? Nós discordamos sobre economia, sobre como que vão as coisas, economicamente falando, no nosso país. Nós discordamos sobre como que o dinheiro público é gerido. Nós discordamos sobre política demais até. Nós discordamos sobre religião, como brasileiros, né? Nossas opiniões divergem demais. Divergem muito. E é curioso. Nós criamos pequenas comunidades em torno de semelhanças. Porém, essas mesmas comunidades unidas em torno de semelhanças, elas se fraturam por causa de divergências. Então a gente tem comunidades que se reúnem e depois de um tempo elas se fraturam. E viram mais comunidades e se fraturam. Seria bonito se elas só se multiplicassem. Mas não, elas se fraturam. Elas experimentam problemas por causa dessas divergências. Né? Isso nos mostra que nós temos dificuldade de lidar com o que é diferente. Nós temos dificuldade de lidar com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, o que leva a fraturas. E isso, infelizmente, é uma fragilidade. É uma fragilidade em nossas comunidades, de modo geral. Não falando apenas da igreja, mas também da igreja. Por conta de nós termos a dificuldade de lidar com o que é diferente, com pensamentos diferentes, nós permitimos que essa fragilidade entre também no contexto da igreja. E um povo que era para ser unido em Cristo se torna um povo, às vezes, fraturado por questões internas. Fraturado, às vezes, por detalhes. Detalhes. Por opiniões divergentes. E é fraturado por não saber lidar com as divergências. Né? É fato que nós não fomos criados iguais. Senão a minha digital seria igual à sua. Senão a minha altura seria igual à sua e todos seremos baixos. Mas não somos. Então,
nós somos diferentes e nós também pensamos diferente, né? Mas por não sabermos lidar com pensamentos diferentes e divergentes, isso acaba se tornando uma fragilidade. E onde há fragilidade, não há fortalecimento. Nós precisamos desenvolver virtudes que fortalecem nossa comunidade. Nós precisamos olhar com bastante atenção para essas virtudes que fortalecem. Às vezes são virtudes que nós batemos o olho rapidamente e nós sabemos de cor, né? Nós sabemos todas elas. Mas nós precisamos olhar com mais cautela, entendendo que essas virtudes fortalecem a nossa comunidade. Pedro está falando disso. O que Pedro fala pode ser visto como virtudes que fortalecem. Virtudes que fortalecem o todo, que fortalecem o corpo de Cristo. Eu gostaria de olhar então para esse versículo. Eu falei, esqueci de passar o slide. Tinha uns negócios que eu queria falar, mas eu já falei. Pode passar uns 3 slides aí para frente. Isso eu já falei também. Me entreti. Não está funcionando o meu negócio? Agora está. Passa. Não está querendo ir, precisava de ajuda. Aí, é aqui que eu estou. Agora eu já passei demais. Tudo bem. Mas nós precisamos então desenvolver virtudes que fortalecem a nossa comunidade. E o que eu gostaria de fazer então nessa manhã é pegar esse versículo de 1 Pedro 3, versículo 8, pegar esse verso, olhar para essas 5 virtudes que ele fala, e eu conseguir encontrar uma forma de unir essas virtudes em 3 virtudes. Porque elas falam de coisas semelhantes. E a gente vai conseguir então tratar como 3 coisas que vão ser fáceis da gente memorizar, que vão reunir essas 5 virtudes de Pedro e vão nos dar uma compreensão mais completa sobre as virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, uma primeira virtude que nós temos que desenvolver é a compreensão. Voltou, agora vou passar. A compreensão é uma primeira virtude. Virtude que fortalece. Uma compreensão coesa. A comunidade ela é fortalecida se ela tiver uma compreensão que é coesa. É uma capacidade de pensar em sintonia, de caminhar na mesma direção, mesmo sendo diferentes, né? Isso é ter uma compreensão coesa. E Pedro nos exorta isso quando ele fala assim, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Ele orienta a igreja. Vocês, finalmente, lá antes, no capítulo 3, se você ver, ele está falando para várias pessoas diferentes, grupos de pessoas diferentes. Está falando para as mulheres, está falando para os homens, está falando servos, ele fala para um monte de gente. E aí chega no final e fala, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele está escrevendo isso para a igreja, para as igrejas que foram formadas pela dispersão, né, dos cristãos. Então a igreja precisa ter o mesmo modo de pensar. E com isso, ele não está dizendo que nós precisamos ser absolutamente iguais. Que nós devemos ter os pensamentos exatamente os mesmos. Sabe por quê? Porque isso é impossível. Nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de contextos diferentes, fomos criados em lares diferentes. Nós lidamos com as circunstâncias da vida, mesmo que sejam parecidas, de forma diferente. Logo, nós não pensamos absolutamente igual. Mas a ideia do que Pedro fala não é pensar exatamente igual, mas é ter um pensamento harmônico. E isso é interessante. Talvez você não conheça muito de música. Talvez você conheça e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas em música nós temos as harmonias. E a harmonia são notas diferentes que geram algo bonito. Que geram o mesmo som. São os acordes, né? Você pega um violão que está ali. Um excelente exemplo. Tem 6 cordas aquele violão. Se você tocar uma de cada vez, tem uma nota. Mas se você propositalmente escolher as notas, você vai formar um som harmônico. Entende? Mesmo que sejam sons diferentes. Um acorde de dó, ele é composto pela nota dó, pela nota mi, pela nota sol. São 3 notas diferentes, mas tocadas juntas formam um acorde que parece um dó. Olha que coisa. Mesmo sendo diferentes, chegam no mesmo lugar. Isso que é um pensamento harmônico. É nós conseguirmos tornar esses pensamentos nossos, o nosso modo de pensar, mesmo que ele seja diferente, mas ele vai para o mesmo lugar. Ele é harmônico, né? Nós precisamos ter um modo de pensar que é sintonizado e que persiste as diferenças. Que consegue ir para o mesmo lugar, caminhar na mesma direção, mesmo que a gente pense de modo diferente em determinados assuntos, né? Como que nós vamos então alcançar essa sintonia de modos práticos? Como que nós vamos alcançar essa compreensão coesa, né, sobre a vida?
Nós precisamos primeiro de convivência. Precisamos de convivência constante. Nós temos que conviver uns com os outros. Nós precisamos nutrir uns com os outros algo que seja capaz de transpassar as divergências e os sentimentos gerados pelas divergências. Você já percebeu que às vezes, quando você discorda de um determinado assunto com alguém, você começa a sentir um sangue ferver, às vezes? Começa o olho pulsar, sente seu coração batendo no olho. A gente sente coisas quando a gente encontra pessoas que discordam da gente, que não pensam igual a gente, sobre vários assuntos. Você talvez, pensando na criação de filhos, você talvez pense que você precisa deixar o seu filho ter tudo aquilo que você não teve. Então, eu não tive várias coisas, meus pais me negavam tudo, e agora eu deixo o meu filho ter tudo. E outra pessoa pode olhar e pensar assim, imagina, a criança tem que ter limite, a vida tem limite. E aí você começa a conversar com uma pessoa assim, e você começa a ficar nervoso, porque você quer impor o teu conhecimento, a tua compreensão sobre aquela pessoa, né? Mas nós precisamos, para conseguir transpassar esse sentimento, nutrir algo que é mais forte do que isso. E o que é mais forte do que isso é o amor. Se nós amarmos uns aos outros como Cristo manda que amemos, isso vai transpassar as diferenças. Nós vamos poder discordar de alguns assuntos. Vamos poder. Talvez uns vão ter compreensões mais maduras sobre alguns assuntos e outros menos maduras e vão chegar lá. Mas nós vamos conseguir conviver, por quê? Porque o que eu sinto por você é maior do que essa diferença que nós estamos tendo. Eu sinto amor por você. E como que eu vou amar alguém que eu não convivo? Como que eu vou amar alguém que eu não passo tempo, que eu não me relaciono? Como que eu vou amar uma pessoa que eu não coloco na minha cabeça que intencionalmente eu preciso me relacionar com essa pessoa? Nós precisamos conviver constantemente juntos. Significa que nós precisamos comer juntos. Significa que nós precisamos orar juntos. Nós precisamos cultuar juntos. Nós precisamos viver juntos, né? Nós precisamos compartilhar das dores juntos. É assim que nós vamos alcançar essa sintonia, essa compreensão coesa. E existe uma outra coisa importante. Nós precisamos ter a mesma referência. Nós precisamos ter a mesma referência. E a nossa referência precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa referência. Nós temos que ler a mesma Bíblia. Nós temos que conhecer o mesmo Deus. Nós temos que saber das maravilhas do mesmo Senhor Jesus. Nós temos que estar alinhados nessa mesma referência, que é Cristo. E mesmo assim, pasme, mesmo todos nós, sendo exímios conhecedores da mesma palavra, nós vamos pensar diferente. Em muitas coisas, talvez até em coisas da própria palavra, tá? A palavra ela é maravilhosa, ela é complexa. Existem muitos abismos a serem transpassados, existem muitas pontes para ser construídas, para que a gente possa entender o texto bíblico. Isso abre espaço para algumas interpretações, para alguns entendimentos diferentes, para compreensões diferentes. Mas, com a mesma referência, convivendo constantemente, nutrindo amor uns pelos outros, nós vamos conseguir conviver mesmo com as diferenças. E aqui entra algo que Pedro também fala, que é muito interessante, que pode ser reunido a essa ideia de uma compreensão coesa, que é a humildade. Nós devemos ser humildes, ele fala. Por que eu trouxe isso? Porque o termo que ele utiliza é um termo que é literalmente ter um pensamento humilde. Olha que interessante. Ele fala lá no começo que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar e nós temos que ter um pensamento humilde. Significa que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. Nós não podemos pensar que as nossas opiniões são superiores, nos fazem pessoas melhores, né? Isso é ter um pensamento humilde. Não é as nossas compreensões, as nossas opiniões sobre alguns assuntos que nos fazem superiores a outras pessoas. Nós precisamos ter essa humildade em reconhecer que nós não somos donos da verdade. Nós não somos criadores da verdade. Nós somos servos da verdade. Entende? É muito diferente. Muitas vezes nós queremos impor nossas opiniões pensando que nós somos donos da verdade. Pensando que nós que desbravamos essa verdade, ela é nossa. Mas nós somos servos da verdade.
E nós devemos ter esse pensamento humilde. Pensamento humilde de que eu não sou dono disso aqui. Eu não sou o cara que descobriu isso daqui. Eu fui alcançado por isso. E eu tenho que ter, não arrogância, de me sentir superior, de me sentir melhor. Eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que ter piedade. Eu tenho que ter amor. Quando nós não temos esse pensamento humilde, nós não conseguimos desenvolver uma compreensão coesa. Sabe por quê? Porque quando não há humildade em nosso modo de pensar, nós nos tornamos pessoas, a palavra não tem outra, detestáveis. Quando nós não temos humildade no modo de pensar, nós nos tornamos pessoas desagradáveis. Pessoas inacessíveis. Pessoas que não querem estar perto de mais ninguém. Pessoas arrogantes, elas afastam. A humildade, ela aproxima. A humildade permite a gente conviver apesar das diferenças. Apesar de virmos de contextos tão diferentes, de casas diferentes, de famílias diferentes. A humildade nos permite conviver. Por causa desse vínculo maior que é o amor. Entende? Humildade nos torna pessoas mais amáveis e acessíveis. E isso é bom para a comunidade. Isso impede essas fraturas. Isso fortalece a nossa comunidade, né? Essa humildade também nos permite nos aproximar de quem precisa estar perto de Cristo. Entende? Quando nós pensamos que somos superiores, porque conhecemos essa verdade, nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos arrogantes. E pessoas que discordam de nós, a gente vai falar assim, não, é que você não... É que Deus não abriu seus olhos ainda, entendeu? Por isso que você não está entendendo o que eu estou falando. Porque Deus não te mostrou ainda as coisas que Ele me mostrou. Está vendo? O que a gente faz? A gente cria uma grande muralha para pessoas que precisam ouvir essa palavra. A muralha de que assim, ó, Deus ainda não fez o que Ele tem que fazer na sua vida. Mas talvez você seja o que Deus está querendo fazer na vida daquela pessoa. Se aproximando. Entende? Sendo testemunho vivo. Sendo carta viva para a vida daquela pessoa. Falta humildade. Humildade de reconhecer que eu não sou digno da graça que me alcançou. Eu não sou digno dessa verdade, desse amor de Deus que me alcança. Assim como aquele que é ímpio também não é. E eu devo ter misericórdia. Não criar muralhas que me separam, né? Mas estender a mão. Ter nossos olhos fitos na cruz de Cristo, firmados nos princípios de Deus que estão na palavra, mas próximo daqueles que precisam, próximo de pecadores, sem se contaminar com esse pecado, né? Nós precisamos de humildade para isso. E a humildade, ela também vai nos ajudar a conviver com as diferenças no corpo de Cristo. Conviver com diferenças. Nós podemos pensar diferente em muitos assuntos. Existem assuntos que são muito claros na Escritura. E nós devemos ter a mesma referência. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Mas existem muitos assuntos que não são claros na Escritura. Por quê? Porque a Escritura foi escrita há 2000 anos atrás. Com princípios que são eternos. Mas falando de realidades de lá atrás. Não existia o futebol lá atrás. E nós discordamos de futebol. Não existia essa estrutura de relacionamento e essa estrutura de como que família se forma. Não existia, não era dessa forma, sabia? As famílias se formavam como se fossem negócios. Era diferente. Casamentos eram arranjados, não existia namoro. Então nós podemos hoje olhar e falar assim, como que nós vamos interpretar esses princípios eternos de Deus para a nossa vida hoje, né? Naquele tempo não existia política como existe hoje. Então, são assuntos em que nós às vezes vamos ter diferenças. Nós vamos pensar de modo diferente. Só que nós não podemos permitir que as diferenças nos separem. Porque aquilo que nos une é mais forte. Aquilo que nos une é muito maior. Entende? Pelo amor a Deus. E pelo aquilo que Cristo fez, nós, mesmo sendo diferentes, mesmo pensando de modo diferente, nós somos um corpo que está de mãos dadas. Com pessoas que pensam diferente. Com pessoas que são diferentes. Nós precisamos, em humildade,
desenvolver esse mesmo modo de pensar, essa compreensão coesa, essa capacidade de desenvolver pensamento harmônico. Nós precisamos disso. Isso é compreensão que nós precisamos ter. Uma compreensão que vai fortalecer a nossa comunidade, né? Uma outra virtude é a comoção. A capacidade de se deixar tocar pela dor do outro, né? Isso que é se comover. Tem essa ideia de algo que se move em nós, quando a gente vê a situação do próximo. E uma comunidade saudável, ela é sensível, ela se permite sentir a dor do outro, né? Nós vemos Pedro falar disso quando ele diz que nós devemos ser compassivos e devemos ser misericordiosos. A ideia do compassivo é aquele que sofre junto, é sofrer junto de alguém, é sofrer com o outro. E a misericórdia é muito interessante porque nós podemos arrolar isso junto à ideia de comoção, porque a palavra que ele utiliza para misericórdia tem o sentido de algo que vem das entranhas, entende? É um sentimento gerado que vem daqui de dentro. É ver a situação do outro, ver o que o outro está passando e sentir algo se mexer dentro de você. Entende? Fala, nossa, me apertou o peito. Algo se mexeu aqui nas minhas entranhas. É exatamente a palavra entranhas na língua grega. É um sentimento profundo que nos leva à ação. Isso é se comover com a situação do outro, né? Jesus é para nós o maior exemplo disso. Queria mencionar para você aquilo que está em Mateus 9, versículo 36, diz que Jesus, vendo as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Viu? Jesus é exemplo de compaixão, Jesus é exemplo de comoção para nós. Ele não via apenas a dor, ele se movia por conta da dor. Ele se permitia sentir aquilo, né? E nós precisamos também nos permitir comover. Nós temos vivido um tempo onde, por conta talvez de tantos avanços, de tanto controle que nós temos hoje sobre as coisas, né? Nós pensamos ter muito controle das coisas, tanto acesso a informações, né? Tanto conforto também. Eu acredito que nós acabamos nos adoecendo, de fato. A nossa mente vai adoecendo com mais facilidade hoje em dia. Já percebeu? Nossa mente adoece. Nós temos consequências físicas por causa dessas doenças da nossa mente. E talvez por isso nós estamos nos fechando à comoção. Porque a gente pensa assim, eu já tenho problemas demais. Eu já tenho dificuldade demais. Eu não tenho condição de lidar com os problemas dos outros. Eu não tenho condição de absorver, de me comover com a situação do outro. Porque eu já tenho muitos problemas, né? Por um lado, isso tem sim sua responsabilidade. Mas por outro lado, veja como que nós nos fechamos à comoção. Há de fato a compaixão que Jesus tinha e que Jesus nos ensina. A compaixão e misericórdia que Pedro está nos ensinando e nos encorajando. Como algo que fortalece a comunidade. É difícil, não é fácil. Mas nós precisamos sentir a dor do outro e permitir que os outros sintam a nossa dor. É claro, se você quiser sentir a dor do próximo, mas manter as suas dores fechadas, as suas angústias trancadas no seu coração, você não vai aguentar. Você não vai. Nós não aguentamos. Nós não vamos conseguir carregar o nosso fardo e o do próximo. Mas Deus nos convida a compartilhar disso. Esse fardo que está em nós não deve ser carregado somente por nós. Ele nos convida a depositar isso nele. E a chegar para essas outras pessoas que estão carregando fardos tão pesados, passando por dificuldades tão severas. E também, vamos junto, vamos colocar nas mãos dele. Ele cuida de nós. E vamos juntos, dois fracos, colocar no altar de Deus. Isso que é pesado para nós. Isso que aperta o nosso coração. Veja, nós temos total capacidade de nos comover, mas nós precisamos nos abrir para isso. E nós estamos fechados para isso. A comoção, ela vai além. Ela se permite mover. É mais do que dizer assim, ó, eu vou orar por você. Orar é bom, não estou dizendo que é ruim. Mas é mais do que isso. É você, eu vou orar por você, mas eu vou te ligar durante a semana, saber como você está. Eu vou te fazer uma visita. Eu vou levar um bolo na sua casa. Eu vou te chamar para fazer uma refeição. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Eu não quero que você cozinhe essa noite.
vem para minha casa, vamos comer uma pizza. Vamos comer um arroz com ovo. Um ovo bem feito é muito bom. Meu filho gosta muito de arroz com ovo. É bom. Entendeu? É mais. É se mover na direção do próximo. É chorar com o próximo. Aí você vai pensar assim, nossa, mas para mim é tão difícil já, eu estou à beira de um colapso. Eu estou à beira de um colapso. Se eu for chorar junto de alguém, eu vou começar a chorar mais que a pessoa. Mas talvez você seja a pessoa que precisa dessa ajuda. Nós precisamos fazer isso juntos. Nós precisamos derrubar essa frieza. Essas barreiras que nós construímos. Elas precisam ser derrubadas. Nós precisamos fazer janelas nesses muros. Entende? Não estou nem aí se é estrutural. Derruba, vamos permitir que a pessoa entre. Vamos permitir que outros entrem e vamos entrar. Vamos sentir a dor do próximo. Vamos chorar com o próximo. Nós precisamos nos comover, nós precisamos ter compaixão uns pelos outros e misericórdia. Nós precisamos sofrer junto uns dos outros. Nós precisamos permitir que o nosso interior sinta a dor do outro. Entende? Isso vai nos fortalecer como igreja, como comunidade. Esse calor espiritual. Esse calor da comunidade de Cristo, né? Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ser uma igreja sensível. Olha que coisa antagônica. Se nós queremos ser fortes como comunidade, uma comunidade fortalecida, que vive uma comunhão que fortalece, nós precisamos ser vulneráveis. Nós precisamos ser vulneráveis. Nós precisamos permitir que outros venham e se comovam com aquilo que é angústia nossa. E nós temos que derrubar essas barreiras e se comover pelo próximo. Se comover com a dor do próximo. Essa é uma virtude que vai nos fortalecer como igreja. E uma última virtude que nós encontramos aqui é o cuidado. Uma terceira virtude que eu gostaria de trazer, que fortalece a nossa comunidade, é o cuidado mútuo. Pedro nos chama a sermos fraternalmente amigos, na versão Nova Almeida Atualizada. Isso aqui é literalmente, ele nos chama a nos amarmos como irmãos de sangue, entende? É ter esse amor de irmão um pelo outro. Não é à toa que a gente chega com esse evangeliquez falando, ô irmão, tudo bem irmão? Às vezes é porque esqueceu o nome, mas não deveria ser. Deve ser porque assim, eu te trato como irmão meu. E aqui entra a nossa necessidade de compreender que essa família espiritual, ela deve até consertar a nossa família de sangue, porque às vezes a gente fala aqui, devemos amar como irmãos, e pode ser que você tenha um irmão que você fala assim, eu não gosto do meu irmão. Pode ser. Pode ser que você experimenta um relacionamento fraturado com os seus irmãos. Pode ser que você não tenha irmãos para entender isso. Mas nós devemos aprender isso com a família espiritual. Como família espiritual que somos, nós devemos nos amar como irmãos. Como irmãos. Como irmãos de sangue, como pessoas da mesma família. Como pessoas que nós fazemos coisas que nós não fazemos para todo mundo, né? Que nós nos dispomos, que nós ajudamos, que nós convidamos para casa, como irmãos de sangue, né? Esse cuidado de irmãos que nós devemos ter, ele se expressa em 3 dimensões que eu queria destacar aqui. Primeiro, se nós devemos nos cuidar uns dos outros como irmãos, nos amar como irmãos, nós devemos ter responsabilidade uns pelos outros. Ser irmão não é uma coisa que pode ser mudada. Eu tenho irmãos, eu tenho 2 irmãos. Nada vai mudar a similaridade do meu DNA com o deles. Nada. Nenhuma divergência, nenhuma briga, nenhuma discussão. Nada pode mudar o fato de que nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe. Nada vai mudar isso, né? Isso traz para mim um sentimento de responsabilidade. Se meus irmãos passarem por uma dificuldade, por uma aflição, por um momento difícil, eu preciso estar lá por eles. Não é se eu quero, não é se eu posso, não é se eu estou bem para tal. Não, eu preciso. É uma responsabilidade minha. Porque o sangue que está lá na veia dele é muito parecido com o meu. A gente foi criado na mesma casa, a gente comeu da mesma comida. Nós vivemos juntos, crescemos juntos e nós nos amamos.
E é minha responsabilidade fazer isso. E da mesma forma, deve ser a nossa convivência como igreja, a nossa responsabilidade como comunidade de Cristo. Entende? Não deve ser uma escolha ajudar o próximo. Deve ser uma responsabilidade nossa. Eu não vou ajudar, eu não vou me compadecer, eu não vou orar por uma pessoa, visitar uma pessoa, porque eu posso, porque nesse momento dá. Não, é minha responsabilidade. É minha família. E eu devo tratar como família de sangue. Entende? Meus irmãos na fé. Nós precisamos dessa responsabilidade. O cuidado se expressa nessa dimensão. Uma outra dimensão é na dimensão da pureza. Nossos relacionamentos precisam ser puros. Precisa ser cuidado genuíno. Como irmãos. A mesma pureza que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,2, ele diz assim, as mulheres mais velhas você deve tratar como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Entende? É essa pureza que nós devemos ter em nossas relações. Essa pureza nós devemos olhar também no sentido de não ter interesse nenhum, qualquer for esse interesse. Não devemos nos relacionar e cuidar uns dos outros por interesse, de sermos cuidados, de sermos amados, de sermos reconhecidos. Não. Devemos fazer isso com toda a pureza. Um cuidado genuíno, verdadeiro, autêntico. Entende? O cuidado dentro do corpo, dentro dessa comunidade, precisa ser puro. E também nós devemos entender esse cuidado na dimensão da proteção. Nós precisamos proteger uns aos outros. E proteção é o que vai acabar com as ervas daninhas que surgem. Eu não sei o plural de erva daninha. Ervas daninhas? Ervas daninha. Ervas das ninhas. Não. Aí ficou pior. A gente tem que acabar. Isso é proteção. Vão surgir comentários. Vão surgir uma pessoinha aqui às vezes falando mal, falando alguma coisa de nós aqui. Você viu que fulano, você viu a roupa que fulano estava, você viu o carro que o fulano estava, o que aconteceu com o fulano? Nós precisamos nos proteger uns aos outros. Se nós estivermos envolvidos uns com os outros, nós vamos proteger uns aos outros. Começou a falar, mas não, irmão, não, imagina, fulano é maravilhoso, fulano merece o carro que tem. Entende? A gente precisa ser esses jardineiros que vão protegendo esse jardim e tirando essas ervas que vão surgindo, essas pragas que vão aparecendo. Isso é cuidado também. É cuidar uns dos outros. Tem alguém ali conversando sobre uma situação ali. Não vamos fazer isso. Imagina que eu vou deixar falar do meu irmão. Não vai falar do meu irmão. Entende? Nós devemos ter esse cuidado mútuo. E se nós todos estivermos engajados, se todos nós formos esses jardineiros cuidadores, não haverão mais ervas daninhas. Não haverão. É impossível haver. É impossível. Porque vai começar de nós isso. Se eu quero proteger das pragas, eu não vou ser quem vai jogar praga nisso daqui. Falando do conteúdo de jardinagem, tá? Não vou ser eu que vou fazer, vou prejudicar. Entende? Se todos nós estivermos entendendo isso e desenvolvendo essa virtude como cuidadores, não haverão mais essas ervas, né? Nós precisamos então nutrir esse cuidado mútuo. E o cuidado mútuo, ele é um testemunho poderoso. É um testemunho poderosíssimo. O amor e aquilo que nós fazemos motivados por esse amor é testemunho poderoso. O mundo não se impressiona com os nossos programas. O mundo não se impressiona com a nossa estrutura. Não se impressiona. Você já viu as estruturas do mundo? Já viu? Essa semana eu passei do lado, eu não sei se teve ou se vai ter um rodeio em Jaguariúna. Eu não sei se teve ou se vai ter, eu não estou por dentro. Mas dava para ver a estrutura ou sendo montada ou sendo desmontada. E eu fiquei assustado. Porque, gente, é um negócio de terra. E eles montam umas mega estruturas naquele negócio lá. Então o mundo não se impressiona com as nossas estruturas. Eles têm estruturas maiores com os nossos programas. Eles criam eventos gigantescos. Mas o mundo é tocado pelo nosso amor. O mundo é tocado por esse amor prático, por esse cuidado que nós devemos ter uns pelos outros. É isso que impacta o mundo.
O mundo é impactado quando nós oferecemos, a outra face. O mundo é impactado quando nós cuidamos daqueles que nos prejudicam. O mundo é impactado quando nós tratamos essas pessoas como irmãos de sangue, como família na fé. Quando nós compartilhamos tudo que nós temos. Quando nós compartilhamos as emoções, os sentimentos, os sofrimentos. Entende? O mundo é impactado por isso, e isso é testemunho poderoso. Poderoso. Né? Nós precisamos desenvolver essas virtudes. Essas virtudes vão fortalecer a nossa comunidade. Uma compreensão coesa. A capacidade de se comover pela dor do outro e pelo aquilo que o outro sente. E o cuidado mútuo, como a irmãos. Né? Quando nós cultivamos essas 3 virtudes, nós desenvolvemos maturidade espiritual. E nós desenvolvemos um testemunho que é poderoso. Queria te lembrar, para concluir, que Jesus fala em João 13:35, ele diz assim, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros. Essas virtudes que fortalecem nossa comunidade, elas são virtudes que expressam o amor. Nós só conseguimos ter uma compreensão coesa, mesmo divergindo sobre diversos assuntos, se o amor prevalecer, se o amor for maior. Nós só vamos conseguir nos comover pela dor um do outro, se houver amor e um sentimento pelo próximo. A gente se comove, a gente chora pela perda do outro, por amar o outro. Entende? Tem que ter o amor. E nós só cuidamos como irmãos aqueles que nós amamos. E quando amamos, o mundo conhece que nós somos discípulos de Cristo. Nós somos chamados para ser carta viva nesse mundo. Nós somos chamados para viver a Bíblia no mundo. Para viver o que Cristo ensinou no mundo. É isso que nós somos chamados. Quando nós vivemos assim, a nossa comunidade se torna um reflexo visível de Cristo. Se torna o ensinamento que nós lemos diariamente na palavra. A vida da nossa comunidade se torna isso. Se torna a palavra viva. Que alcança pessoas e almas. E enche o céu de alegria. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja compreensiva. Com uma compreensão coesa. Uma igreja comovida e cuidadora. Amém?